Bom dia a todos. Vamos pedir para que todos aguardem mais 5 minutinhos, assim todo mundo pode entrar. É daqui a pouquinho. Bom dia novamente, bom dia, bem-vindo ao nosso evento de produção de bioeletricidade. Vou fazer um combinado com todos que tiverem dúvidas, podem mandar ao longo do evento através do chat. Lembrando de sempre enviar para todos os membros da equipe, assim você consegue com uma rapidez o retorno da sua dúvida. E agora, para abrir o nosso evento, eu convido a nossa conselheira Thalita Porto. Thalita, bom dia. Bom dia a todos. Bom, em nome do Conselho de Administração da CCE, eu agradeço a presença de vocês neste evento. E o objetivo aqui é nós apresentarmos os resultados do nosso estudo sobre
geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana. Então, a nossa área de informações, ela preparou aí com muito carinho uma pesquisa bastante completa, detalhando sobre sazonalização da moagem, especificidades de cada região, e eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar os dados nas análises individualizadas de vocês. Eu quero aqui, mais uma vez, reforçar a convicção que a CCE tem da importância do segmento sucroalcooleiro para a produção de energia aqui no Brasil. E em um momento como nós estamos vivendo hoje, né, de dificuldades hídricas, a geração com bagaço de cana pode sim ser uma contribuição ainda mais relevante para a manutenção da segurança, da confiabilidade do sistema. Inclusive, nós temos, aqui da CCE, nós temos contribuído, participado das discussões junto com o Ministério, que vocês estão sabendo, né? Vocês levaram esse assunto lá no Ministério, com as demais instituições, o ONS também, para promover um desenho aí capaz de proporcionar essa oferta adicional ao sistema. Mas não é só em cenários de maiores desafios que o setor se destaca. A cana, ela é importante fonte aí renovável e cada vez mais ela se torna presente na nossa matriz. E para que isso, um dos trabalhos que nós temos desenvolvido aqui, para que isso se torne ainda mais realidade, é a solução do impasse do GSF. Nós temos visto aí nas contabilizações e liquidações recentes que está se materializando a antecipação dos pagamentos por parte de algumas geradoras, e isso deve impulsionar ainda mais o crescimento do setor. Tanto que, excetuando-se o GSF e um pequeno parcelamento de um único agente, a inadimplência real da liquidação do MCP agora do mês de abril foi inferior a 1%, foi 0,7%. Então, nós acreditamos aqui no setor e por meio, nós acreditamos tanto que na nossa parceria com a Única, nós temos aí incentivado a procura pela energia gerada por vocês, né? Certificando consumidores, comercializadores que têm contrato baseados nessa geração a biomassa. Esse estudo que nós apresentamos hoje é mais um esforço em prol do segmento. Então, podem contar com a CCE, com uma parceria para auxiliá-los aí no mercado da comercialização no Brasil. E que tenhamos todos um excelente evento. Obrigada. Obrigada, Lilian. Agora, para continuidade ao nosso evento, eu convido o nosso gerente Ricardo Gedra, que dará andamento aí ao evento. Desejo para vocês um bom evento. Lilian, obrigado. Agradeço, Thalita, também pelas palavras iniciais. É um prazer poder participar desse evento aqui com vocês e compartilhar algumas informações importantes a respeito da produção de bioeletricidade. Então, nesse momento, faremos aqui o início da apresentação, onde falarei aqui numa parte inicial em relação à bioeletricidade de uma forma geral, de toda a fonte no país, e em seguida passarei ao Guilherme, que falará especificamente em relação ao bagaço de cana em específico. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, olhando para o sistema interligado como um todo, em 2020, essa foi a participação das diversas fontes que temos no país, sendo que todas as biomassas, todas as usinas térmicas da biomassa representaram 4,92% da energia elétrica produzida aqui no país. Dando sequência, esta produção ela está distribuída em todas essas fontes. Então, vocês podem ver que temos aí uma diversidade bastante interessante, onde, além da própria cana-de-açúcar, que será o foco aqui do evento, temos biogás também de resíduo urbano, biogás também de fonte agrícola, produção utilizando capim-elefante, carvão vegetal, casca de arroz, gás de alto forno, especificamente quando utilizado biomassa, lenha, o licor negro, que é um subproduto aí do processo de papel e celulose, resíduos florestais, biogás florestal, e também cavaco de madeira, sendo que aí estamos falando especificamente do sistema isolado, uma usina específica do sistema isolado. E agora, falando da participação destas fontes, né, das diversas biomassas, então a biomassa de bagaço de cana, ela disparadamente é a mais representativa aí, com 82,24%,
seguida do licor negro, que também tem uma participação um pouco mais relevante, e as demais têm uma participação bem mais reduzida dentro do conjunto biomassa na produção de bioeletricidade aqui no nosso país. Bom, esses são alguns números gerais, e então nós seguiremos a nossa apresentação falando especificamente do bagaço de cana-de-açúcar, que é o foco principal aqui deste evento. Então, nós entraremos agora nesses aspectos e eu vou passar a palavra para o Guilherme, mas antes dele dar início, só gostaria de reforçar que dúvidas, sugestões e complementos que desejem fazer, podem registrar aí no bate-papo, enviando para todos, né? Selecione ali todos, para que todos nós possamos ver aqui os comentários. E, inclusive, como sabemos que muitos de vocês atuam no setor, se quiserem passar alguma informação, algum complemento, fiquem totalmente à vontade. Vamos transformar aqui num fórum de discussão e de debate, complemento, para que todos nós possamos sair aqui do evento com informações a mais, com conhecimento e de tal forma que fique muito rico para todos. Então, ao longo da apresentação, fiquem à vontade. Eu vou ficar olhando aqui o chat, né, as perguntas, enquanto o Guilherme vai conduzir a apresentação. E conforme elas forem aparecendo, a gente vai introduzindo e fazendo os complementos e perguntas necessárias. Guilherme, pode dar continuidade, por favor? Bom dia a todos. Prazer estar aqui apresentando esse trabalho nosso para vocês. Pode passar, por favor, Gedra. Bom, nessa nossa primeira análise, a ideia principal é nós conseguimos visualizar a participação percentual de cada estado dentro da bioeletricidade a partir do bagaço de cana. Nós vemos que a região Centro-Sul tem um peso muito grande dentro dessa fonte de geração, principalmente o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. E embora a região Nordeste contribua com vários estados, eles possuem apenas cerca de 3% de participação. Esses números são interessantes para nós conseguirmos dar sequência à nossa análise. Pode passar, Gedra. Esse gráfico, nós conseguimos visualizar o comportamento da geração de bioeletricidade ao decorrer do ano. Ao lado esquerdo nós temos o eixo, que ele está em megawatt médio, e acho interessante nós comentarmos o porquê nós utilizamos o megawatt médio. Para sempre que nós fazemos uma análise mensal, alguns meses têm dias diferentes do que outros meses. Por exemplo, aqui mesmo, para 2019 e 2020, o mês de fevereiro para 2020 teve mais horas do que 2019 por ser um ano bissexto. Então, usando o megawatt médio, essa análise fica mais correta. Outro ponto a ser observado é que ocorre uma flutuação entre os meses de 19 e 2020, mas no total a geração foi muito parecida, dando um pouco menos de 0,5% de diferença. Então, as duas safras desses 2 anos foram bem parecidas em questão da geração. Pode passar, por favor, Guilherme. Nesse gráfico, é para ressaltar o cuidado que nós temos que ter em fazer uma análise mensal. Por exemplo, para o mês de janeiro, fevereiro e abril, onde os montantes energias são menores, fica mais sensível para que esse percentual se destaque. Mas, de um contexto geral, nós já vimos que a geração foi muito parecida. Então, é aconselhado, ao avaliar essa fonte de energia, utilizarmos um espectro maior, como o de um ano inteiro, pois nem sempre esse dado de diferença que dará em um mês, ele representa o que isso realmente está acontecendo com a fonte. Pode passar, Gidra, por favor. Aqui nós começamos a introduzir uma outra visão,
que não só de geração, mas também a relação com a moagem. Inicialmente para o estado de São Paulo, novamente, em megawatt médio ao lado esquerdo, e o eixo da direita, a moagem em toneladas. E já era esperado que esses dois andassem juntos. E é realmente o que aconteceu nesse gráfico. Nós vemos que, ao decorrer com que a moagem de cana sobe, a geração, consequentemente, também, também sobe, por ser o principal insumo, né? Nós não conseguimos ter a geração de bagaço de bombato de cana sem que ocorra a moagem dessa cana anteriormente. E gostaria também de agradecer os dados fornecidos pela Única, os dados de moagem para o estado de São Paulo. Pode dar procedimento, Getro. Esse é um gráfico muito parecido com o gráfico anterior, mudamos apenas o ano, mas é para nós conseguirmos enxergar a diferença entre um ano e o outro, onde sempre ocorrerá esse tipo de flutuação. Por mais que não seja, principalmente para estados grandes como São Paulo, que tem uma geração muito elevada, não terá um descolamento tão grande de um ano ao outro. Mas é importante nós termos em mente que nunca um ano será completamente igual ao outro devido à natureza da, da geração da biomassa pelo bagaço de cana. Aqui é um gráfico apenas com a moagem, para nós termos uma ideia do montante anual desse insumo. Aqui nós temos os dados de 2020, 2019 e o começo de 2021 até maio. E nós de cara conseguimos ver que 2019 está muito mais parecido com 2021 do que, por exemplo, 2020, onde ele teve uma crescente um pouco anterior do que, não sei se ocorrerá, mas em 2021 e 2019. Dá procedimento, Gedra. Essa é uma análise parecida que nós fizemos para o estado de São Paulo, só que agora para o Mato Grosso do Sul, onde é respeitada a relação de geração e moagem, tanto para 2009 quanto para 2020. E nós temos também o dado de geração total para 2009 e 2020, onde 2019 foi ligeiramente superior a 2020. Alguns dados sobre o Mato Grosso do Sul é que existem 18 usinas em operação, sendo dessas 12 comercializam excedente. Existe a compra do bagaço de cana por usinas exportadoras. Em 2020, as chuvas ficaram abaixo da média histórica para o estado, o que deve sofrer um impacto dentro da produção de energia elétrica, pois com a mudança do comportamento das chuvas, também atua na mudança do plantio e de como a safra se comporta. E todos esses insumos andam juntos. Pode passar, Gidra. Bom, nós vimos no slide anterior que a geração para 2019 foi maior do que para 2020. Então, nós esperamos que a moagem para 2019 tenha sido maior, o que não ocorreu. Para 2020, nós tivemos uma moagem total de 48,3 milhões de toneladas. E para 2019, um pouco abaixo, 47,2 milhões. Então, nós conseguimos entender que a safra de 2009 foi mais eficiente energeticamente do que a de 2020. Isso olhando apenas para um espectro da geração de energia elétrica. Pode passar, por favor, Gito. Nesse gráfico, nós fizemos um cálculo de eficiência, levando em consideração quilowatt-hora por tonelada de insumo. E nós vemos que o Mato Grosso do Sul, independente do ano que é avaliado, ele tem uma vantagem significativa
ao estado de São Paulo. E isso é devido às usinas do Mato Grosso do Sul elas serem mais novas e, consequentemente, mais eficientes para geração. Então, já é esperado que para os estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás, eles tenham uma eficiência superior ao estado de São Paulo, por exemplo. E também aqui fica evidenciado que realmente 2020 foi menos eficiente que 2019 para o estado do Mato Grosso do Sul, que já era esperado devido aos números que nós coletamos nos slides anteriores. Fazemos o procedimento, Gedra. Só fazer um comentário, nós passaremos agora para uma análise estadual e tem muitas informações ali disponíveis e todas as informações elas compõem um relatório que será disponibilizado na nossa biblioteca virtual a partir de amanhã, assim como essa própria apresentação. Então gostaria só de fazer este complemento para que todos fiquem tranquilos que todas as informações serão disponibilizadas e reforçar também que comentários podem ser enviados pelo nosso chat para todos os participantes. Gostaria também de agradecer os dados de moagem enviados pela Biosul sobre o estado do Mato Grosso do Sul, que possibilitou fazermos essa análise junto com o estado de São Paulo. Como o Gedra ressaltou, nós entramos em outra parte da apresentação agora, onde nós vemos uma análise estadual, mas agora apenas de geração. Não teremos os dados de moagem. E é válido ressaltar que as regiões têm comportamentos diferentes. Então, a região Centro-Sul tem uma safra diferente do que a região Nordeste. Isso impactará diretamente nos gráficos de geração. A região Centro-Sul, normalmente, ela tem a colheita de cana no intervalo entre abril e novembro. Já para a região Nordeste, ela se intensifica no final e no começo do ano, entre outubro e abril. Isso vai ficar claro nos próximos slides. Vamos prosseguir, Gino. Bom, esse é um slide com alguns estados do Nordeste. Algo também importante ressaltar que esses estados, muitos deles têm poucas usinas. Então, o comportamento pode ficar diferente ou até mesmo que ocorra um descolamento muito grande entre um ano e o outro, mas pode ser algo peculiar daquela usina e não realmente algo do estado. E nós veremos que esses gráficos para 2009 2020 do Nordeste, ele tem um descolamento ano a ano um pouco maior do que os gráficos da região Centro-Sul, devido à diferença no montante de energia gerada. Bom, aqui para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, nós conseguimos identificar o comportamento junto com o que foi falado no texto anterior, onde no começo e no final do ano tem o seu pico maior. Já para o estado do Piauí, ele tem um comportamento diferente de todos os outros estados, e mais apenas uma usina. Então, deve ser uma escolha da usina daquele estado, que preferiu seguir essa linha. Podemos prosseguir. Lembrando também que todos se sintam à vontade a fazer perguntas ou algum comentário sobre o seu próprio estado para deixarmos a apresentação mais rica. Agora, para a região Centro-Sul, nós vemos ali em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, que o comportamento segue o que foi falado no texto, onde o meio do ano é muito forte. Então, em maio começa a ter uma safra um tanto quanto maior, em novembro ela começa a perder força. Já para o estado do Espírito Santo, ele tem um comportamento diferente de todos os outros estados, assim como ocorreu em Piauí, onde ele mantém sua produção no mesmo patamar entre maio e dezembro, e no começo do ano ele perde força, chegando até a zerar. Já para o estado do Rio de Janeiro,
onde tem apenas 2 usinas, nós conseguimos identificar esse descolamento muito grande entre um ano e o outro, que pode ser algo em conjunto com o que foi falado anteriormente, pois o montante de energia é muito baixo, então qualquer alteração, graficamente, tem uma alteração muito maior do que se compararmos com Minas Gerais, por exemplo, onde em 2019 gerou 3.000 gigawatts-hora e Rio de Janeiro apenas 6. Então, é muito mais difícil você conseguir distorcer o gráfico de Minas Gerais do que o gráfico de Rio de Janeiro. O gráfico fica mais sensível a esse tipo de diferença. Podemos prosseguir, Gedra. Bom, com a análise feita da região Centro-Sul e Nordeste, nós conseguimos ver que realmente tem essa diferença e também que nunca um ano vai ser igual ao outro, devido às características dessa fonte de energia. Então, tudo que impacta a safra irá impactar também na produção de energia. Outro ponto a ser levado, que se nós analisarmos apenas os gráficos, nós veremos que eles se complementam. O da região sul gerando no meio do ano e da região nordeste gerando nas pontas dos anos. Mas esse complemento fica apenas graficamente, pois se nós colocarmos isso em base numérica, nós lembraremos que o Nordeste tem apenas 3% de participação. Então, embora graficamente ele complemente essa geração de energia elétrica, a principal momento onde a geração por bagaço de cana no Brasil é no meio do ano, como foi levantado no nosso primeiro gráfico. Podemos passar, Gedra. Aqui, para finalizar, nós temos 2 estados, de Goiás e Pernambuco. Um da região Centro-Sul e um da região Nordeste, onde também fica claro essa diferença de comportamento e, no caso, esses 2 estados seguem o que foi mandado foi utilizado como base, no texto. E uma coisa legal que nós devemos ressaltar é que sempre nós devemos utilizar a análise com uma base anual, pois se nós utilizarmos esse gráfico mesmo de Goiás para 2021, a safra dele começou atrasada em relação aos anos de 2019 e 2020, mas não necessariamente será o impacto no final do ano. Então, após avaliarmos todos esses gráficos, e nós vemos essas diferenças entre 2019 e 2020, e avaliarmos um aspecto no Brasil como um todo, foi de apenas 0,5% a diferença de geração de energia. Então, numa análise anual, nós podemos dizer que os 2 anos foram muito, muito parecidos. Mas se nós olharmos apenas para alguns meses ou alguns estados, isso muda de figura. Podemos dar continuidade, Gedra. Perfeito. Então, esse era o conteúdo das apresentações, dos gráficos, né, que nós consolidamos em relação a todo o relatório e todas as informações que vocês poderão acessar, todos os valores, né, correspondentes a esses gráficos na nossa biblioteca virtual, e que também será divulgada por meio de notícia. E eu vou passar a palavra agora ao Carlos Dornelas, gerente executivo da CCE, para poder fazer algumas considerações, enquanto eu vejo aqui perguntas e complementos que chegam, que eu farei na sequência. Muito bom dia a todos. A minha participação aqui é mais para saudar vocês. Eu vi que a sala está cheia e fiquei bastante feliz com esta adesão que houve. É um evento que nós pretendemos fazer com uma certa regularidade. Como a Thalita comentou no começo, a nossa intenção é valorizar este tipo de iniciativa, que é voltada para informações e análises. Começamos pela biomassa, mas, obviamente, temos a pretensão de estender outras fontes.
Então, espero que tenham gostado aí do que foi apresentado pelo Guilherme e pelo Gedra, e conto com vocês aí na interação para que nós possamos responder algumas perguntas. Obrigado, Gedra. Muito obrigado, Dornelas. Bom, tem um complemento interessante aqui do Ricardo Suassuna, que eu já de antemão gostaria de agradecer pelo comentário, né? Que ele escreve o seguinte, ele comenta que a diferença entre anos, né, a diferença de produção entre um ano e o outro também depende da destinação maior ou menor da produção de álcool, uma vez que as plantas mais modernas possibilitam variar entre 40% a 60% a produção de álcool. Então, tem um complemento bastante interessante que eu gostaria de agradecer aqui o comentário do Suassuna. O Zilmar também fez um comentário interessante aqui, que talvez o que descolhe um pouco a dependência da geração a partir da biomassa de cana da safra seja a possibilidade de gerar com outras biomassas no setor sucroenergético, como, por exemplo, o cavaco. Então, talvez faça a safra descolar um pouco da efetiva geração para a rede. Então, esse é um ponto interessante, né? Esse tipo de fonte, ele tem essa característica de haver certa flexibilidade em relação ao combustível. E aí, com isso, esse possa ocorrer, se você traz uma outra fonte, né? No caso, ele deu o exemplo aqui do cavaco de madeira, para queimar aí nas fornalhas, e com isso, então, haverá produção de energia elétrica sem uma direta correlação em relação à moagem da cana. Então, esse é um comentário bastante interessante e que reforça também essa questão da importância e flexibilidade desta fonte, que ela é bastante representativa e tem esse atributo bastante interessante também. Tem mais alguns comentários também, Guilherme e Dornella, se quiserem comentar algo com relação a esses pontos colocados, fiquem à vontade. O Zilmar colocou sobre o índice de eficiência diferente para Mato Grosso do Sul, que ocorreu em 2019 e 2020. Isso pode ser decorrente de como a safra se desenvolveu, né? Nós vimos que para 2020 houve uma ocorrência de chuva inferior ao que normalmente ocorre para o estado de Mato Grosso do Sul. Isso pode ter impactado no quão eficiente essa safra foi em decorrer aos outros anos, mudando a qualidade do insumo. Sim, perfeitamente. E aí isso já complementa também uma questão que o Caio Andrade tinha colocado em relação a essa questão da eficiência, né? Entre a produção verificada aqui em cada estado. Essa análise de eficiência é muito interessante, foi a primeira vez aí que fizemos o cruzamento desses dados em relação à produção de energia elétrica frente à moagem, para que seja possível ter um valor relativo sobre a produção de energia elétrica. E então foi identificada essa questão referente à nova geração, né, uma geração mais recente das usinas do Mato Grosso do Sul em relação ao estado de São Paulo, mas é evidente que tem outros fatores que influenciam e que em outras versões do estado também devem ser aprofundadas, mas a gente já começa a ter elementos para poder fazer uma avaliação no que se refere a essa questão de produtividade, e o que é natural para todas as fontes, né? Outras fontes eólica, solar, elas têm as características regionais também, que depende aí de insumo e, no caso e também tecnológica, né? Então, como é o caso que a gente está se referindo, as tecnologias empregadas também influenciam diretamente, e esse é uma primeira avaliação feita e acaba sendo muito rico para poder verificar este comportamento aí de cada fonte, né? Estou verificando aqui se tem mais alguma questão ou comentário, né, em relação aos pontos que foram colocados aqui.
Perfeitamente. O Gilmar, que eu agradeço aqui, fez um comentário interessante em relação à eficiência, né? Ele destaca aqui que esse índice de eficiência, ele mostra o potencial de retrofit que existe aqui no estado de São Paulo para que seja possível gerar essa evolução, esse upgrade, né? Então, de fato, isso é bem relevante e essa análise aponta isso, como o Zilmar está complementando aqui conosco. A Vanessa, ela faz uma pergunta aqui, se existem informações sobre o percentual das usinas que fazem queima direta com biomassa ou utiliza a tecnologia de conversão com gaseificadores e turbinas. Na CCE, a gente não dispõe da informação da tecnologia e características técnicas das turbinas e fornalhas e gaseificadores das fontes. Aí, de fato, Vanessa, você pode entrar em contato com as associações, como a gente inclusive está citando aqui no evento, que colaboraram com esse estudo, né? E eles podem ter informações referentes a isso. Aproveitando o gancho, né? O que a CCE disponibiliza por usina é, de fato, a produção, né? A geração de energia, isso sim. Isso de cada usina é uma informação pública, né? Neste relatório que nós citamos, deste estudo em específico, as informações são apresentadas por estado, assim como vocês viram aqui os gráficos, mas no site da CCE existe também um relatório que é disponibilizado já há muito tempo e todo mês ele é atualizado, que ele chama o Infomercado Dados Individuais, na qual é possível verificar a produção de cada usina, de todas as usinas do país, inclusive biomassa. Vocês podem filtrar, tem lá a fonte, né? Vocês podem filtrar apenas usinas de biomassa e tem a subclassificação, você pode filtrar só as de biomassa de bagaço de cana, né? E podem chegar à produção de energia elétrica mensal de cada uma dessas usinas. Isso está disponível e todo mês é atualizada esta informação. E é uma informação que nós iremos disponibilizar também junto com a apresentação para os anos de 2019, 2020 e 2018. E também os primeiros 4 meses que já foram apurados de 2021. Em complemento com os dados individuais, nós temos também a nossa aba sobre biomassa nos dados gerais, onde também há uma gama de informações sobre o setor e, como o próprio nome diz, dá uma análise mais geral, não por usina, e sim a questão mensal. Perfeitamente, Guilherme. Muito obrigado pelo complemento. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A princípio eram esses, não chegou nenhum comentário aqui adicional. Então, como o Dornelas colocou, essa foi uma avaliação realizada aqui numa fonte biomassa e a gente tem feito aí avaliações referentes a diversas fontes aqui colocadas no país. E aí, não havendo mais nenhum comentário adicional, eu passo aqui para o Dornelas e na sequência para a Thalita para fazerem aí suas considerações iniciais do evento. A gente reservou um tempo maior aí, caso surgisse um volume maior aí de comentários, mas não havendo. Se aparecer algum, a gente ainda fala, mas eu não havendo, passo aqui ao Dornelas para fazer as suas palavras finais, depois na sequência a Thalita. Gedra, só um complemento, eu vi uma questão aqui relativa à venda de excedentes, só para informar que o assunto ainda está em discussão, nós não temos uma posição para passar, nós temos feito essa discussão junto ao Ministério, e hoje a situação acontece caso a caso mesmo, de acordo com o contrato e de acordo com o leilão que eventualmente a usina participou. Bem, em relação ao evento, o que eu posso reforçar aqui é que nós temos esse compromisso, né, de valorizar essas informações que já estão disponíveis, né? Até o Guilherme e o Gedra destacaram bastante aí as fontes, né, que nós utilizamos. Agradecemos as fontes complementares, são importantes aqui, até para que possamos fazer um
um cruzamento de dados, né? E o nosso compromisso com vocês é, de fato, trazer essas informações aqui em formatos que permitam também a nossa conversa e o nosso enriquecimento coletivo. É basicamente isso, no mais agradecer ao Guilherme e ao Gedra, e eu passo a palavra para a Thalita para fazer o encerramento do evento. Eu queria reforçar essa nossa disponibilidade, né? Nós estamos aqui tentando fornecer o máximo de subsídio com esses estudos que nós temos disponibilizados, principalmente a área de informações. Então, mesmo terminando aqui, mesmo que vocês pensem em alguma outra possibilidade de estudo, de aprimoramento, nós estamos aqui para ouvi-los e para tentar disponibilizar essas informações, né? Obrigada por tudo e até a próxima. Bom, gente, encerramos aqui o evento. Agradeço a atenção e participação de todos. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço.